através da fé, nós podemos extrair virtude, nós podemos extrair o poder de Deus, nós podemos receber o poder de Deus que ele já está disponível, ele já está liberado para nós. E como essa fé se manifesta? Como é a manifestação da fé? É um pouco disso que nós vamos falar hoje, não só falar, mas nós vamos liberar sobre isso, você vai viver isso e também, ainda no dia de hoje, você vai aprender a praticar, a colocar em prática a fé que você tem recebido e viver milagres da parte do Senhor. Viver milagres poderosos, milagres sobrenaturais. Nós vamos olhar aqui para algo poderoso e nós vamos tirar também um tempo de oração, Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu creio hoje, eu estou crendo em um tempo muito poderoso. Eu tenho falado algumas vezes, tocado sobre o poder das palavras. Eu tenho falado aqui com vocês muitas vezes sobre o poder das palavras. Mas hoje eu quero olhar na prática um momento em que Jesus, glória a Deus, o momento em que Jesus, ele opera, acontece um milagre por meio da fé e nós vamos ver o poder das palavras agora na prática dentro da palavra de Deus. E eu concordo com o seu milagre, eu concordo com o que Deus vai fazer na sua vida, eu concordo que é um tempo poderoso, sejam todos bem-vindos. Então, nós vamos ver aqui a operação da fé na prática. Jesus cura e ele opera por meio da fé, ele opera por meio da unção e ele opera por meio da glória. Jesus andava no nível da glória de Deus. Se você já pegou aqui as nossas outras orações, essas últimas orações, nós aprofundamos e nós também vamos fazer algum recorte, repostar sobre o nível da glória de Deus, que é quando Deus ele começa a tomar o controle das suas palavras, tomar o controle dos lugares que você vai, nos lugares que você anda, a glória de Deus começa a se manifestar de uma maneira poderosa. E aqui hoje eu quero falar do nível da fé, de uma mulher que ela teve uma fé tão tremenda, ela teve uma fé tão especial em Jesus. Ao ouvir falar do que Jesus fazia, eu creio que esse exato momento foi que o coração dela encheu de fé. Na verdade, a Bíblia diz que quando ela ouvia falar de Jesus, ela ficava cheia de fé, crendo que podia viver um milagre poderoso, que Jesus podia fazer algo poderoso. E esse mesmo poder da época da Bíblia, ele está disponível para você hoje, está disponível para nós hoje. Porque Jesus veio para restaurar tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado. Nosso espírito foi salvo, a nossa alma está sendo salva e o nosso corpo vai ser totalmente salvo no dia de Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele liberou para nós saúde divina. E esse é o poder do Evangelho de Jesus. É o poder que destrói o poder do pecado. É um poder que destrói todo jugo, todo peso. É um poder que restaura para nós aquilo que nós precisamos para andar na perfeita vontade de Deus. E enquanto nós estamos na nossa missão aqui na terra, Deus ele quer estar conosco, ele quer nos ajudar nesse período que nós estamos aqui. E vamos aqui então direto para a palavra hoje. Talvez hoje vai ser um pouco diferente e cada dia Deus tem operado de uma maneira diferente. Se você abrir aí em Marcos capítulo 5, você vai ver que a Bíblia fala de uma mulher que sofria de uma hemorragia, de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. Então, diz que uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que já havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Agora, você precisa entender que Jesus estava indo ali curar a filha de Jairo e depois precisou ressuscitar, fazer um milagre sobre a filha dele. Agora, Jesus estava indo operar outro milagre, mas uma mulher entra dentro da história. Se você for analisar de uma maneira simples, talvez o milagre nem era para ela. Na verdade, Jesus ele estava sendo ali direcionado a fazer uma outra coisa. E no meio do caminho, essa mulher, então ela entra na história e ela recebe o poder de Deus para restaurar a saúde perfeita dela. Sabe, às vezes você está aqui
e você que chegou no meio do caminho, nesse jejum de revelação, o jejum de 21 dias e oração de 21 dias é sempre para ter revelações da vontade de Deus para a sua vida. Jejum de 21 dias é para ter revelação, entendimento do que Deus já tem falado com você e talvez você não estava conseguindo entender. Agora, ao mesmo tempo que você está aqui nesse propósito, se você vê aqui com uma enfermidade física, ou se você vê aqui com alguma situação na sua vida, se você hoje de manhã, se você nesse exato momento que você está vendo, se você tiver fé em Jesus, Ele pode transformar uma situação em seu favor. Ele pode fazer algo em seu favor para que você ande, para que você louve o nome dEle, para que você tenha restaurado a sua alegria, para que você experimente do poder de Deus na sua vida. Quem está ouvindo? Quem está entendendo? Quem está ouvindo aí? Queria que vocês interagissem aqui. Essa mulher, então, ela entra dentro da história e ela pega o milagre dela. Agora, o ponto aqui é como que essa mulher teve fé para ser curada? Como essa mulher teve fé para ser curada? Escreve aqui para mim e fala assim, a fé fala. Fala, não existe fé muda. Fala, a fé fala. Da mesma forma que você recebeu sua salvação, você disse, Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados. Eu peço perdão pelos meus pecados. E hoje, nesse exato momento, Senhor, eu confesso ao Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Eu confesso ao Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Não é verdade? Quando você faz essa confissão, você se arrependeu, então a partir disso você é salvo e ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Depois disso, o que acontece? O Espírito Santo começa a guiar a sua vida. Começa a guiar a sua vida por novos caminhos, coisas novas que Ele tem na sua vida. E exatamente isso que essa mulher falou. Ela já tinha gastado muito dinheiro com vários médicos, ela já tinha buscado muitas opções humanas, mas nada resolveu o problema dela. Nada resolveu. E o que aconteceu? Ela tinha ouvido falar da fama de Jesus. Sabe? Tem pessoas que acham que Jesus ainda não cura hoje. Em alguns momentos aqui eu fiz algumas citações da cura que eu mesmo experimentei, do poder de Deus que eu mesmo experimentei. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus continua curando, Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua operando nos dias de hoje. O ponto aqui é, porque ela dizia consigo mesmo, uma versão fala, ela dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar nas roupas dele ou nas vestes dele, ficarei curada. Então, você está vendo uma situação, você sabe que Deus tem um poder para restaurar essa situação. Mas se você ficar falando negativo, se você ficar falando a doença, se você ficar falando a situação negativa como está, se você ficar falando a escassez, se você ficar falando a enfermidade, se você ficar falando, essa pessoa aqui que eu tenho orado não muda, o poder das suas próprias palavras, eles estão impedindo o seu milagre. Quem está ouvindo? O poder, olha lá, Denise, Jesus já me curou várias vezes, eu era estéril. Olha aí, passou rapidinho, mas eu peguei esse aqui. Jesus continua curando hoje. Jesus continua operando hoje, mas a sua incredulidade muitas vezes tem impedido o agir de Deus. Essa mulher, o milagre nem seria para ela naquele momento. Mas ela entra na história ouvindo falar de Jesus. A fé vem como? A fé vem pelo ouvir. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus continua curando hoje. No dia 13 de junho eu recebi uma visitação, fui curado de uma maneira poderosa, que eu nem sabia do que era. Também tive um discernimento pessoal para nem ir no médico que Jesus ia me curar. Se você tem algo, isso não é uma instrução para você. Você pode ir no médico, Jesus também pode te curar através dos médicos. Jesus também pode te curar através dos médicos. Mas, ao mesmo tempo, Ele ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. Gente, está saindo o áudio aí? Parece que eu vi um comentário aqui da Evelyn falando que não estava conseguindo ouvir o áudio. Mas deve estar em algum lugar ou o áudio não está saindo? Se está saindo, deu certo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa mulher, ela dizia consigo mesma.
Escreve aqui mais uma vez. A fé fala. A fé fala. Fala assim, não existe fé muda. Não existe fé muda. O Senhor estava me dizendo, comece a dar instrução sobre o poder das palavras. Começa a dar instrução sobre o poder da fé. Agora, eu não creio que você quer apenas desfrutar do poder das palavras, mas sem Jesus. Se você fizer isso, isso não é o melhor de Deus para você. Isso não é o que Deus quer para você. O que Deus quer para você, o que Deus quer para nós, é que nós andamos com Deus em qualquer situação. Que andamos com Ele em qualquer situação. E aí sim, nós vamos desfrutar dos poderes de Deus enquanto nós estamos nesse mundo para andar na vontade dEle. O apóstolo Paulo, quando diz que nós somos fortalecidos no homem interior com o poder do Espírito Santo, ele estava falando ali de uma missão que ele tinha. E o poder de Deus veio sobre a vida dele, o poder de Deus vem sobre a sua vida nesse momento para você andar na perfeita vontade de Deus. Ao longo da história da palavra de Deus, você nunca vai ver uma fé muda. Você nunca vai ver uma fé que fala negativo. Um povo que tinha uma palavra de Deus para entrar em uma terra prometida, que mana leite e mel, numa terra boa, eles não entraram porque a palavra que estava na boca deles não estava em concordância com a palavra de Deus. Se Deus já tem uma palavra na sua vida, não importa o tempo que passar, mas Deus vai cumprir essa palavra. Se você tem recebido palavras de Deus, se você já tem confirmações de sonhos, de visões, ou de maneiras que Deus tem falado com você, hoje eu vou começar a tomar água cedo. Tomei toda a água agora, pronto. Então, se você já tem tido essas palavras, que Deus tem falado com você, você agora não pode mais falar negativo. Você não pode falar incredulidade. Quem estava profetizando para eles lá em Números 13, 14 sobre a terra prometida? Era o próprio Deus. Era o próprio Deus que liberou uma palavra. E Deus diz assim para Moisés: Moisés, esse povo só me desagrada. Esse povo não confia em mim. Eles murmuravam, eles reclamavam, e essa reclamação deu exatamente aquilo que eles estavam falando. Eles estavam falando que não ia conseguir, eles estavam falando que tinha gigantes na terra, e foi exatamente isso. Eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade, e isso se manifestou pela fala. Então, o que você fala tem um grande poder. O que você fala tem um grande poder. Ainda mais se você está andando com Deus, ainda mais se você tem uma vida de oração, isso ainda tem um poder ainda maior. Ainda maior. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu quero aqui, na autoridade do nome de Jesus, interceder por você. Assim como Daniel, Deus continua levantando pessoas para interceder, e eu creio que Deus tem me levantado para interceder pela sua vida. Se você disse alguma palavra de incredulidade, se você diz alguma palavra de maldição, até sem perceber, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que essa palavra é quebrada agora. Senhor, quebra essas palavras, Senhor. Quebra essas palavras em nome de Jesus. Então, Deus vem e fala que vai fazer algo na sua vida. Quando você está ouvindo a palavra, você recebe uma palavra, você fica cheio de fé e você começa a falar. E às vezes você fala até para quem não deve, não é verdade? Aí arruma prova de graça, às vezes atrasa o milagre. Eu ouço o Senhor dizendo aqui, proteja o milagre. Proteja o milagre. Proteja o milagre. Quando Moisés nasceu, o milagre ali que era Moisés, porque ele estava tendo a morte de todo bebê que nascia. Moisés continuar vivo era a proteção do milagre, porque Deus tinha algo com ele lá para frente. Quando Deus fala uma palavra para você, tem palavras que você tem que guardar e você não pode contar. Proteja o milagre. É um tempo de silêncio para alguns aqui. Se você tem tido uma palavra de uma grande mudança, de um grande avanço na sua vida, proteja o milagre. Essa mulher que nós estamos falando aqui, antes dela tocar em Jesus, ela manifestou uma fé na prática. Por como que nós sabemos disso? Como que nós sabemos disso?
Não, para o cônjuge pode, né? Para o esposo ou para a esposa pode. Não é verdade? São um, né? No meu caso, tem uma vez que eu não contei para Débora algo que eu estava passando. Você tem que discernir, né? Mas essa mulher, ela, como nós sabemos que ela recebeu pela fé? Uma primeira coisa é que ela dizia consigo mesma. E a fé fala. A fé fala. Quem está ouvindo? A fé fala. Tem gente que fala, eu estou crendo, mas está falando totalmente o contrário da palavra que tem na sua vida. Fala, eu estou crendo, mas está falando algo totalmente o contrário da palavra de Deus. Aí fica 5 anos, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e não vive o milagre de Deus. Aí que eu falo, não, Deus é soberano, Deus não quis fazer. Deus é soberano, se Ele quiser, até você crer, Ele faz. Não é verdade? Mas muitas vezes também é porque houve incredulidade. Assim como o povo do deserto, Números 13 e 14. Quem está ouvindo? Olha o que diz aqui. Porque dizia, se eu somente tocar nas vestes dele, ficarei curada. E logo a hemorragia se estancou. E logo a hemorragia parou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Tem pessoas aqui que vão sentir até o seu corpo agora ser tocado. Eu declaro cura sobre o seu corpo físico. Eu declaro libertação de alma em nome de Jesus. Dá um pouquinho de água. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai tocar seu corpo agora. Eu libero agora na autoridade do nome de Jesus o poder de Deus sobre a sua vida. A unção do Espírito Santo. O poder de Deus está te tocando agora. O poder de Deus está te tocando agora. Espírito Santo, começa a tocar. Espírito Santo, começa a tocar cada um agora com o seu poder. Pai, tira agora todo o mal. Tira todo o mal do espírito, na alma e no corpo. Peço que o Senhor passe agora com o seu poder. Em nome de Jesus. Pai, tira agora, Pai, toda fortaleza, todo pensamento errado. Pai, toda enfermidade no corpo. Pai, toda enfermidade no corpo. Eu vi o Senhor dizendo algo sobre a região do cotovelo de alguém que está aqui. Ó, região do cotovelo. O Espírito Santo está tocando essa região do seu corpo. Essa região do seu corpo está sendo tocada agora. Em nome de Jesus. Se você necessita de algum outro tipo de cura, ou se você já está saudável, fala, eu tenho a saúde divina. Fala, Pai, obrigado pelo seu amor. Eu declaro mais do poder de Deus sobre você agora. Aonde você estiver, receba do poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda palavra de incredulidade, toda palavra de derrota, toda palavra de escassez, isso não tem nada a ver com Bíblia. Isso não tem nada a ver com Deus. Toda palavra errada está sendo quebrada da sua vida agora. E a partir de hoje eu declaro graça sobre a sua vida. Eu declaro o poder de Deus para você falar a coisa certa. Para você falar a vontade de Deus para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa mulher, ela recebeu exatamente no momento em que ela tocou Jesus. Mas o segredo não era só ela tocar Jesus. Ela precisava tocar Jesus. Mas tem um segredo. A unção estava sobre ele. E essa mesma unção hoje está te tocando. Esse mesmo poder de Deus hoje está te tocando. Para quê? Para te curar, para te capacitar a andar na vontade de Deus. Eu ouvi o Senhor dizendo que tem pessoas aqui que querem fazer a vontade de Deus e não conseguem. Você quer fazer o que agrada a Deus e não consegue. Mas a partir de hoje Deus começa a mudar a sua história. Porque a Bíblia diz que a glória de Deus vem sobre as nossas vidas. E essa glória que nos capacita. Essa glória que nos dá poder para andar de uma maneira que agrada ao Senhor. O apóstolo Pedro diz que Deus já tem nos dado tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Que agrada a Ele. Você nunca vai estar em fé se você está falando incredulidade, se você está falando negativo e se você principalmente não está tendo um relacionamento com Jesus. Se você não está passando tempo com Jesus. Assim que terminar essa live, se você puder, ou se precisa tirar um tempo, coloca uma adoração e fala, Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. Eu tenho um vídeo aqui falando como orar por 1 hora. Se você quer melhorar o seu tempo de oração, pega esse vídeo aqui também, que eu creio que vai ser muito especial para você.
que vai ser muito especial para você. Essa mulher, ela é um exemplo para nós. Por quê? Quando você está com problema físico, até suas emoções ficam debilitadas, não é verdade? Agora, a mente dela, mesmo assim, não sabotou, não impediu que ela recebesse o milagre. Não impediu que ela recebesse o milagre. Quando ela estava naquele momento tão desafiante, tinha perdido dinheiro, tinha perdido tempo, tinha perdido tantas coisas, mas ela ouvindo falar de Jesus, ela falou, eu vou tocar nele, eu vou ficar curada. Olha aí, eu ouvi o Senhor dizendo que tem pessoas que estão há mais de 12 anos, estão há 15 anos com uma enfermidade. Você se acostumou. Mas você vai começar a declarar sua cura a partir de hoje. Tem um pastor conhecido nosso, que algumas vezes eu já contei e vou contar aqui, que é poderoso. Ele por 8 anos ficava falando, eu sou curado, e tomava o remédio. Eu sou curado, e tomava um remédio. Só que o caso dele era diabetes, né? E aí fala, não sei, não tem cura. Tomava o remédio e falava, eu sou curado. 8 anos depois, ele chegando pela manhã no escritório dele, o Espírito Santo falou assim com ele, você não precisa mais desse remédio, você foi curado. Você não precisa mais desse remédio, você foi curado. A médica dele falou, o seu caso não tem jeito, eu nem vou fazer novos exames. Ele falou, não, eu quero pagar, porque eu sei que eu fui curado. Porque ele tinha uma palavra de Deus que ele foi curado. Escreve mais uma vez, a fé fala. A fé fala. Eu estou falando do nível da fé, a hora que Deus permitir, nós vamos falar do nível da unção. Agora aqui é a fé recebendo a unção que estava em Jesus. 8 anos depois, a médica olha para ele e fala assim, realmente, eu não sei o que aconteceu, mas você foi completamente curado. Eu declaro que quando olharem aí para você, eu declaro que quando olharem para a sua vida, o médico, ou o diagnóstico, ou o seu gerente da conta bancária, né? Ou as pessoas aí que te conhecem, que gostam de você, vai falar, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com você. Mas eu reconheço que só podia ter sido algo sobrenatural. Aí você vai falar assim, só podia ter sido Deus. Fala, Deus entrou em cena, Deus entrou na minha história. Deus entrou na minha história e fez um milagre. Deus entrou na minha história e fez um milagre. Não existe fé muda. Tem pessoas que falam, eu sou cheio de fé, mas só fala dúvida, só fala incredulidade. Se você tem uma palavra, você precisa fazer como essa mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar da fama de Jesus, que Jesus curava. E o que ela fez? Ela falou, eu vou tocar nas orlas do vestido dele. Eu vou ficar curada. Ela falava consigo mesma. Ela falava consigo mesma. Ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curado. O interessante é que ali tinha muitas pessoas. Tinha muitas pessoas próximas de Jesus. Tinha uma multidão que apertava ele. E ele diz, quem me tocou? E todo mundo olhava e falava assim, mas Jesus, como quem me tocou? Tem muita gente aqui. Esse aí é você. Você acha que você nunca pode receber um milagre de Deus. Você fala, não, tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui, não, essa palavra não é para mim não. Essa palavra não é para mim não. O irmão está falando essa palavra aí, ó. Esse cara aí está falando essa palavra para outra pessoa. Eu recebi uma palavra lá nessas orações, eu recebi uma palavra lá na igreja, ou lá em algum lugar. Eu dou uma ordem que esse complexo de inferioridade caia agora em nome de Jesus. É você mesmo que Deus vai atingir você com o poder dele. Deus vai atingir você com um milagre. Porque o povo de Deus sempre foi para depender de Deus. E Deus é espírito, Deus é de outra dimensão e Deus é Deus de milagre. Quem anda com Deus anda de vida de milagre. Tem gente que você conta um milagre e fala assim, nossa, mas você precisou de um milagre para resolver isso? Eu sei que tem coisas que nós já andamos à vontade de Deus por fé e você anda por fé, tá tudo bem. Mas é da vontade de Deus que o povo dele dependa dele.
Quem está ouvindo? É da vontade de Deus que o povo dele dependa dele. E muitos estavam ali, mas eles não extraíram a virtude, eles não extraíram o poder de Deus. Tudo bem que alguns não precisavam, mas será que nessa multidão tinha muitas pessoas ali? Quem sabe tinha muitas pessoas ali que precisavam de um milagre. Muitas pessoas estavam ali, muitas pessoas talvez tinham necessidade, muitas pessoas que talvez, alguns até amavam Jesus, tinha Jesus em primeiro lugar, mas eles não tinham fé para tocar nas vestes dele e ser curado. Esse aí é você. Você vem aqui, participa da unção, alguns aqui, e fica achando que é qualquer coisa que você está ouvindo. Mas eu sei que muitos de vocês aqui já mudaram a sua mentalidade e sabem que quando Deus fala, Deus faz. E primeiro Ele está gerando fé no seu coração. Você que estava falando incredulidade vai começar a falar fé. E às vezes a sua mente natural, ela quer sempre que você fale negativo. Ela quer sempre que você fala a circunstância. Ela quer sempre que você fala o que os seus olhos estão vendo. Mas não sei se você percebeu que a fé não é o que eu vejo com os meus olhos naturais. A fé é o que eu creio no meu espírito. A fé é que eu creio, que eu tenho uma convicção dentro de mim do que Deus falou e do que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu ouvi o Senhor dizendo que tem pessoas aqui que estão com milagres atrasados. E se você começar a falar a palavra, pode estar todo mundo falando a circunstância. Você vai falar, eu creio no que Deus falou. Eu creio na palavra de Deus. Você coloca em oração e Deus te dá uma palavra. Então você não vai estar orando a sua vontade, você vai estar orando a vontade de Deus. Então agora você crê e isso vai vir em manifestação sobre a sua vida. Quando no versículo 32 nós vemos que ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé te salvou. O que eu estou falando aqui? O poder sobrenatural das palavras reveladas, das palavras de Deus na sua vida. O poder sobrenatural das palavras de Deus sobre a sua vida. O que Jesus diz para ela? Filha, a sua fé salvou você, sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Agora aqui eu tenho uma revelação muito poderosa. Por que Jesus falou, filha, a sua fé te salvou? Aqui que está o ponto que muita gente está perdendo os milagres de Deus por religiosidade. Sabe por quê? Por que Jesus não falou, filha, a tua fé te curou? Jesus não falou isso. Porque, eu vou voltar aqui já, mas por que quando o apóstolo Paulo estava pregando, tinha um homem que estava ouvindo o apóstolo Paulo pregando, e as palavras de Paulo gerou fé para ele ser curado. Ouvindo Paulo pregar, um homem foi curado. Porque a mensagem do evangelho, ela não é só para salvação, para a eternidade, mas ela salva espírito, alma e corpo. É bem verdade que nós não vamos receber o corpo glorificado para esse mundo agora, mas nós temos a saúde divina enquanto nós estamos nesse mundo. A nossa parte física, ela só vai ser completamente restaurada no retorno de Jesus. Mas o poder de Deus ele está operando hoje para a cura física também. Então, quando Jesus fala para ela, a sua fé te salvou, Jesus está falando revelação. Ele está falando tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado, eu estou restaurando agora. Você sabia que antes do pecado não existia enfermidade? Você sabia que antes do pecado não existia escassez? Não existia falta de nada? Você sabia disso? E a palavra salvação aqui, quando você fala de salvação com o judeu, porque eu não sei se você sabe, Jesus, né? Ele nasceu por lá, ele era judeu. Né? Nós somos cristãos, eu não estudo muito sobre religião judaica, não. Só quero Jesus. Mas a palavra salvação, ela quer dizer cura, libertação, salvação, preservação, prosperidade, proteção,
tem muitos significados. Se você pegar uma Bíblia no original, eu tenho uma Bíblia aqui no original, a Bíblia Strong, ou se você baixar também a My Bible, você pegar versões no original, você vai ver que a palavra salvação não é só salvação para a eternidade. É a restauração de todas as coisas que foram perdidas por causa do pecado. É claro que isso é um processo. No seu espírito tudo já é liberado. A sua alma vai sendo transformada. Então, à medida que ela vai sendo transformada, ela vai experimentando mais de Deus. E o seu corpo físico só vai ser totalmente restaurado no dia que Jesus volta. Mas enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós recebemos o poder, a autoridade e a graça de Deus para vivermos em saúde divina. Olha o que diz. A oração da fé, lá no livro de Tiago, salvará o doente. Por que não está escrito a oração da fé vai curar o doente? É porque quando Deus vem, ele vem com algo completo. Ele vem com cura, libertação e salvação. Quando alguém chega perto de Jesus, aquele que está doente fica curado, aquele que está cativo fica liberto, e aquele que não tinha mais relacionamento com Jesus passa a ter agora intimidade com Deus por meio do sangue de Jesus. Nós podemos agora ter de volta o nosso relacionamento com Deus restaurado. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus vem sobre nós, ele é a garantia da nossa herança no amado. Quando você tem o Espírito Santo, você está andando em relacionamento com Deus, essa é a garantia de que você está salvo. Aquelas mulheres que não tinham mais aquelas 10 virgens loucas, quem lembra dessa história? 10 virgens loucas e as prudentes, algumas tinham perdido o relacionamento. Quando você perde o relacionamento, sua salvação está em risco. Quem está ouvindo? Então, ao longo da história, Deus está sempre querendo se relacionar com o homem. Ele está querendo se relacionar com você. Você está sendo curado aqui sem perceber. Alguns aqui vão se dar conta que foram curados. Alguns aqui vão se dar conta que foram curados. Eu não jogo palavras ao vento. Alguns aqui vão se dar conta que foram curados. E você vai voltar aqui para deixar seu testemunho. Espírito Santo, 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 Santo. Fala comigo, não existe fé muda. Fala, a fé fala. Fala, e quando eu falo? Fala, eu toco a Jesus. Fala assim, quando eu falo que eu sou curado. Quando eu falo que eu tenho a saúde divina. Fala, quando eu falo que eu sou livre. Fala, quando eu falo o meu milagre. Quando eu falo que eu sou próspero. Quando eu falo que eu sou abençoado. Quando eu falo que eu sou protegido. Quando eu falo salvação. Isso é salvação. Jesus podia ter falado para ela, tua fé te curou. Mas ele não disse isso. Boa tradução essa. E a maioria das traduções, as tradicionais principalmente, falam, a tua fé te salvou. O livro de Tiago também diz, a oração da fé salvará o doente. É porque a salvação de Deus é para liberar cura, é para liberar libertação e salvação. Por que você não pegou sua cura ainda? Por que você não pegou sua cura ainda? Como você pega a sua cura? Você não pega a sua cura falando o sintoma. Você até pode falar, eu estou sentindo uma dor aqui, estou sentindo algo aqui, você pode até ir no médico, mas você fala, eu estou sentindo aqui, mas ao mesmo tempo eu sei que eu sou curado. Você pode tomar o remedinho aí, toma o remedinho e fala, eu sou curado. Eu sou curada. Aí está o sintoma ali. O sintoma, você está errado no meu corpo. Eu sei que eu estou te sentindo, eu sei que você está me incomodando, mas eu sou curado. Agora eu estou aplicando na prática o que nós recebemos até agora, que nós vamos orar aqui, já agradecendo pela sua cura, já agradecendo pela sua libertação, já agradecendo pelo seu milagre, já louvando ao nome de Jesus, porque é um tempo de relacionamento poderoso com Ele. Eu declaro que você vai ouvir a voz de Deus como nunca antes. Eu paraliso agora todo impedimento do inimigo. Eu paraliso agora todo impedimento do inimigo, todo espírito de incredulidade. Eu paraliso agora
Quando você fala que você vai ouvir a voz de Deus, às vezes o inimigo quer colocar uma voz parecida para você achar que é de Deus. Eu paraliso isso também agora, em nome de Jesus. Eu declaro discernimento espiritual sobre a sua vida e eu declaro que você vai ouvir a voz de Deus como nunca antes. A fé fala, a fé fala, a fé fala. Fala comigo, eu sou curado. Se você não tem nenhuma enfermidade, fala, eu tenho a saúde divina. Alguém precisa dizer isso aqui. Alguém precisa dizer isso aqui, que eu tô sentindo a presença dele. Eu sei que nós não andamos por sentimento, mas quando o Espírito Santo vem, muitas vezes, nem sempre, muitas vezes ele toca até sua alma, ele toca até seu corpo físico. Se você estava doente, escreve aqui, eu sou curada. Você não vai ser curada, não. Vai ser curada, você está tendo esperança de ser curada. A esperança tardia adoece o coração. Mas o desejo realizado é a árvore da vida. Você não vai receber o seu milagre. Você já recebeu o seu milagre. Se Deus te deu uma palavra revelada e você está concordando com essa palavra, já aconteceu. Como que eu sei que você está curado? Porque você já aceitou Jesus, você já está andando com Jesus e Jesus ele garante a sua cura, porque ele já pagou o preço, ele pagou o preço por essa enfermidade. E esse sintoma está errado no seu corpo. E como você vai fazer a partir de hoje? Está sentindo sintoma? Aos olhos humanos o negócio está ali, a sua mente natural sabe que está ali, mas você vai falar assim, eu sou curado. Na sua mente espiritual você vai falar, eu sou curado. Fala sintoma, eu não concordo com você. Talvez está sentindo uma dor, faz o exame, às vezes o problema está lá, não importa, eu sou curado. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Se eu já fui sarado, então eu sou sarado. Eu não vou ser curado no futuro. Eu não... um dia Jesus vai me curar. Não, Jesus está te curando agora. Ele já te curou, então você é. Se ele já te curou, você já é curado. Não, mas eu estou sentindo essa dor aqui. Ué, a fé não é pelo que vê. A fé não é pelo que está muitas vezes sentindo. Você tem que discernir esse sentir de Deus e sentir na carne. Fala, eu sou curado. Aí alguém olha e fala assim, olha, sua situação é impossível. Olha aí essa situação nas suas finanças, não tem mais jeito. Aí você fala, eu sou próspero. Eu sou abençoado. É da vontade de Deus, Deus se agrada com a prosperidade dos seus servos. A religião tem tentado impedir você de receber coisas que já são suas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu declaro, se Deus é o primeiro na sua vida, Ele vai vir com um milagre muito poderoso nas suas finanças. Deus me deu uma palavra para ontem à noite e é para hoje também. Você que teve grandes perdas financeiras. Grandes perdas financeiras. Eu ainda não li todos os comentários, mas o Senhor me dizia que já tem até confirmação lá nos comentários. Eu tenho 4 dias atrás, até os comentários de 4 dias atrás eu li. Alguns. Mas eu estou passando por cada um. Para a glória de Deus tem sido bastante comentários aqui. Eu estou feliz de ver o que Deus tem feito na vida de vocês. Deus está liberando grandes milagres financeiros. Por que o Espírito Santo está me falando aqui agora? Porque tinha gente que estava falando... Deus está trazendo convicção do que Ele já tem falado na sua vida. Quando Deus repete algo por uma segunda ou terceira vez, quer dizer que Ele está confirmando o seu milagre. Eu concordo com milagres financeiros. Eu concordo com a tua prosperidade, com a tua saúde, assim como é próspera a sua alma. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? Busca ter relacionamento com Deus, busca valorizar as coisas espirituais, a sua vida de oração, meditação na palavra, jejum. O jejum tem espécies de males que só saem com jejum e oração. O jejum é para quebrar a sua incredulidade. Se você não está conseguindo crer, provavelmente você não está jejuando. Ou você está ouvindo coisas negativas de pessoas que não estão com a mesma fé que você tem. Tem pessoas que você ama, que você respeita, mas tem algumas áreas da sua vida que você não pode falar para elas. Por quê? Porque elas não estão recebendo o que você está recebendo. Elas não estão recebendo revelação da palavra escrita de Deus. Não estão recebendo também através dos dons espirituais. Aí isso vai gerar incredulidade, isso vai gerar dúvida na sua vida. Mas está paralisado agora.
toda dúvida, você vai ter discernimento para saber discernir a voz de Deus, você vai falar o seu milagre. Você vai falar, eu sou curado, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou protegido, eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, pessoas que têm complexos de inferioridade, e eu vi alguém aqui que não teve seu pai próximo, isso gerou uma grande insegurança. Você teve pai sempre ausente, isso gerou uma tremenda insegurança. Gerou uma tremenda insegurança. E eu ouvi o Senhor dizendo que no relacionamento com Ele, Ele vai curar, Ele vai te libertar disso. E eu ouvi o Senhor dizendo que você que teve problema de paternidade, Deus quer te levar para um lugar de honra, um lugar de liderança. Um lugar de liderança. Um lugar de liderança. Porque tem gente aqui que não põe os comentários, mas tá aí, ó. Tem gente que não põe os comentários, mas tá aí. E Deus está falando, ó, é um tempo de honra, porque todo mundo diz que você não pode. Eu vi alguém aqui que está numa posição de liderança. Eu vi alguém aqui que está numa posição de liderança. O Senhor me mostrava alguém que está numa posição de liderança, porque era um lugar mais alto e tinha outras pessoas abaixo, você mais acima. Então eu creio que é uma posição de liderança. Como se fosse ali um pódio. Você é o segundo. Deus te colocou nesse lugar de autoridade, mas você não teve pai próximo. Isso gerou uma insegurança. Mas Deus está falando, eu sou contigo, e a partir de agora mesmo, eu começo a trabalhar nessa insegurança. Eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Estou sentindo o poder de Deus aqui. Estou sentindo o poder de Deus aqui. E Ele está falando, a partir disso vai mudar seu ministério. A partir disso vai mudar seu ministério. A partir disso vão vir frutos poderosos. Porque às vezes a coisa não anda, porque às vezes quando a gente está inseguro, não é verdade? Isso gera muitas coisas. Muitas coisas negativas. Não tem aquela segurança para sua equipe de liderança. Mas eu ouço o Senhor dizendo, assim diz o Senhor. Para eu falar assim diz o Senhor, quem me conhece sabe. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Essa é uma palavra para você. Ele está falando, eu sou seu refúgio. Eu sou sua fortaleza. Eu sou o seu lugar forte. Eu ouvi o Senhor dizendo, Salmo 40. Eu ouvi o Senhor dizendo, Salmo 40, para essa mesma pessoa. Essa mesma pessoa aqui, desse lugar de liderança. Salmo 40. Ele está te colocando em um lugar firme. Ele está te colocando em um lugar seguro. Ele está te colocando em um lugar de segurança. Ele está te colocando em um lugar de segurança. A partir de hoje, a sua liderança muda. A partir de hoje, a sua influência é diferente. Essa palavra que eu estou falando aqui é para um homem. Mas se você está aqui, pega também na medida da fé. Pega na medida da fé. O Espírito Santo acabou de me dizer que tem mulheres aqui que estão se encaixando nessa mesma palavra. Deus está curando uma situação de paternidade na sua vida. E alguém aqui também, talvez você seja líder também no seu trabalho. Isso gera uma insegurança e uma instabilidade nas coisas que você faz por lá. E Deus está livrando agora você desse mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo acabou de me dizer novamente, mulheres aqui que enfrentam essa mesma situação, Deus está te curando disso agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo. Santo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. A fé fala, a fé fala. A esperança tardia adoece o coração, mas o desejo realizado é a árvore da vida. Jesus falou, quando você orar, você pedir, creia que já recebeu e assim acontecerá. Você crê que já recebeu? Então fala. Você crê que já recebeu? Então fala o seu milagre. Fala a sua cura, fala a sua saúde divina, fala a sua libertação. Fala, Deus, eu não quero aqui, não quero viver só para mim, eu quero viver para a sua glória. Essa palavra é para alguém que ama a Deus.
Essa palavra é alguém que quer andar na vontade de Deus sempre. Mas sabe o que acontece? Não está desfrutando de tudo que Deus tem para você por causa de religiosidade, por causa de fortalezas mentais. Ah, Jesus não me curou porque ele é soberano. É verdade, Jesus é soberano. Mas muitos aqui, olha, tinha outros aqui ao lado de Jesus e não foram curados. Tinha outros ao lado de Jesus, provavelmente tinha outros aqui com várias situações, mas eles não foram curados. Aquela mulher que estava falando, se eu tocar nas orlas dos vestidos dele, eu vou ficar curada. Ah, se eu tocar nas bordas, nas orlas dos vestidos dele, eu não preciso nem tocar nele. Se eu tocar nas orlas dos vestidos dele, eu vou ficar curada. Porque de alguma forma ela tinha ouvido, ela sabia que de alguma forma o poder de Deus ia alcançar a vida dela. Eu quero dizer para você, através dessas palavras agora, Jesus está te visitando aí. Tudo aquilo que está fora do lugar, Ele está entrando dentro da sua casa, Ele está entrando dentro de você, nas suas emoções. Alguém vai olhar para você e vai falar, você está falando diferente. Nossa, você está se posicionando diferente. Até seu andado assim, sabe? Até seu andadão está diferente. Tenho um amigo meu, uma vez eu estava andando na rua, ele passou e falou assim, eu parei a moto aqui que eu já sabia que era você. Mas como você sabia que era eu? Eu falei, esse andadão seu aí não tem como. Andadão meio desengonçado, eu já sabia que era você. Olha aí, Deus vai mudar seu jeito de andar, Deus vai mudar suas vestes físicas, Deus vai mudar suas vestes espirituais, Deus vai mudar seu jeito de falar, porque eu ouvi o Senhor dizendo que tem gente aqui que está passando por um tempo de tanta confusão mental, tanto embaraço na mente, que nem consegue mais falar direito. Tinha coisas que você queria falar, de um jeito, fala de outro, mas eu ouvi o Senhor dizendo, 1 Samuel 22:33, o Deus que desembaraça os caminhos, o Deus que desembaraça os caminhos, Ele está desembaraçando agora, Ele está te dando poder nas suas emoções, Ele está liberando poder sobre a sua vida, Ele está liberando poder, Ele está te justificando agora, Ele falando, eu sou sua justiça, eu sou seu pai. Ele está chamando alguém aqui de filha, Ele está chamando alguém aqui de filho, Ele está dizendo, se um bom pai da terra, talvez você não teve um pai bom, ou mesmo assim, ou se você teve ou não, essa não é a questão é aqui, se algum bom pai da terra sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso pai, que está no céu, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. E quando você pede, Deus te revela que Ele está dando. Aí sabe o que você faz? Fala, obrigado, Pai, porque já está feito, já está resolvido, já está concretizado. Não importa o tempo, o que importa é que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Você pode dizer amém? Você pode glorificar o nome de Jesus? Eu concordo com esse tempo de vitória, esse tempo de glória de Deus na sua vida, de poder de Deus na sua vida. Deus vai trocar até seu guarda-roupa. Olha aí, Deus vai trocar até seu guarda-roupa. Eu só falo quando Deus está falando. Engraçado que toda vez que eu falo, acontece. O interessante é que eu estava dando essa palavra para alguém, que Deus me revelou essa palavra para alguém um dia. Aí o guarda-roupa que foi trocado também foi o meu. Entrei no milagre. Estava igual a mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo para fazer o milagre com a filha de Jairo. No meio do caminho ela já pegou o milagre. O interessante é que eu nem tinha pegado o milagre. Eu peguei de tabela. Peguei na soberania de Deus. Olha aí. Vamos orar? Pai, obrigado pelo seu amor. Pai, obrigado pelo seu poder. Quero te louvar por cada um que está aqui agora. Se algum não foi visitado ainda, Senhor, visita agora. Visita e mantenha a sua presença nesse lugar. Que não seja apenas uma visita. Às vezes o Senhor quer ter uma visita mais poderosa, mas o Senhor quer, sobretudo, ter um relacionamento conosco. Pai, ajuda cada um a ouvir a sua voz, fortalece a fé de cada um, mesmo no dia difícil, Pai. Não deixe eles desistirem. No dia difícil, a Tua palavra fala que o Senhor nos levanta. Pai, se a bateria de alguém que estiver acabando algum dia, não deixe a incredulidade entrar, não. Senhor, naquele dia mais difícil, vem com o seu poder. Que ao chamarem o seu nome, o Senhor possa se manifestar de uma maneira poderosa.
que quando elas disserem Jesus, 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 elas possam sentir o seu poder enchendo elas novamente. Cada um que está aqui. Que cada pessoa que está aqui, Pai, manifesta o seu poder. Mostra que o Senhor é um Deus que ama se manifestar aos seus filhos. Nos mínimos detalhes. Eu peço que o Senhor haja nos mínimos detalhes para pessoas que estão aqui, Pai. E que elas nunca se afastem de Ti. Em primeiro lugar, Pai, que elas estejam fundamentadas em Ti. Para que nós possamos viver juntos na eternidade. Em nome de Jesus. Senhor, nos santifica. Senhor, nós colocamos diante de Ti toda a preocupação. Nós colocamos diante de Ti toda a fraqueza, tudo aquilo que Te desagrada. Nós Te pedimos, nos ajuda a melhorar. Nos ajuda a melhorar, Senhor. Nos santifica. Nos ajuda a entender Sua palavra. Nos ajuda a ter mais tempo com a Sua palavra. Eu declaro fome pela palavra. Sede pelo Espírito de Deus. Pai, nos ajuda. Nos capacita, Pai, a fazer o que Te agrada. Nos ajuda a melhorar, Senhor. Enche cada um com o fogo do Teu Espírito, com o poder do Seu Espírito. Libera dons espirituais agora. Libera do Seu poder agora, Pai, sobre cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vi alguém aqui que tem pedido para Deus um sapato novo. Olha aí. No culto de jovens e adolescentes da semana passada, Deus me mostrou um menino, eu estava lá ministrando. Ele falou, ó, você entrou lá dentro do shopping, dentro de várias palavras que Deus deu lá, falou, você entrou lá dentro do shopping, estava olhando numa vitrine, só que você não pode ter por você. Agora Deus está falando que vai liberar para você. A prima dele estava do lado e ficou assim, a prima dele sabia um pouco da história, né? Deus é detalhe na sua vida, você pode dizer amém? Tem alguém aqui que estava querendo um sapato novo aí, ó. Deus vai mostrar como ele é detalhe, como ele cuida. Porque disseram para você que não cuida. A religião fala que não cuida. A religião fala, ó, vai lá semear e colher. E é verdade, isso aí tem que semear e colher mesmo. Mas quando Deus quer ser soberano, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Ele cuida dos seus filhos. Ele vai entrar aí. Volta depois nesse vídeo aqui, se nós formos repostar ele um dia, procura o vídeo e reposta de novo. Que Deus vai... Tem alguém que estava querendo um sapato, ou é um tênis, é um sapato. E Deus vai fazer esse milagre na sua vida, vai liberar o detalhe. É só um detalhe do que Deus faz. Deus vai visitar a conta bancária. Olha aí. Deus vai visitar diagnóstico médico. Será que quando Jesus voltar ele vai achar fé na terra ainda? Por quê? Aí o milagre começa a demorar, você não pode ficar falando negativo. Eu sou curado. Eu tenho a saúde divina, eu sou próspero, eu sou abençoado. Quando Deus te revelar um versículo, fala aquele versículo, fala aquele versículo. Tem uns versículos que é só para mim, se eu ficar falando muito aqui, tem um momento que eu posso tocar no versículo e vocês não sabem, né? Mas assim, Deus pode te revelar. Muitas vezes eu estou andando em casa e Deus fala comigo, leia, por exemplo, leia aleatoriamente, Mateus 6:33. Então você vai ficar meditando naquele versículo, meditando, o Espírito Santo vai falando com você. Assim como ele fala comigo, eu declaro que ele vai falar com você. Eu estava andando em casa uma vez, durante aquela situação mundial ruim que aconteceu, Deus falou comigo, leia 2 Reis 7. E foi uma palavra poderosa para aqueles dias. Um dia nós vamos compartilhar aqui 2 Reis 7. Então, é a maneira que muitas vezes Deus fala comigo. Ou às vezes eu estou folheando a Bíblia e Deus fala comigo. Agora, ao mesmo tempo, é bom você ter um plano de leitura bíblica. Para você pelo menos ler 1 capítulo, 2, 3 capítulos da Bíblia por dia. Mas você tem que parar em algum lugar e pegar um versículo. Um versículo que Deus te toca, um versículo que chama a atenção. Para gerando essa fé, você falar e coisas poderosas acontecerem. Eu concordo com o sobrenatural de Deus, com a vida de milagres que Ele está liberando hoje sobre você. Você pode dizer amém? Senhor, continua fortalecendo, abençoando cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, compartilha com pessoas que você crê que vai se identificar com o que Deus está fazendo aqui, tá? E pede para eles se inscreverem no canal. Pede para eles se inscreverem no canal para que a palavra chegue a pessoas que precisam receber essa palavra, tá bom? Estaremos de volta também 7 da noite. Já vai lá, deixa sua curtida, seu comentário, põe um monte de comentário. O vídeo já está aqui na abinha do vídeo. Nós temos uma mentoria aqui aberta, totalmente gratuito. Tudo que a gente faz aqui é gratuito.
um abinho aqui sobre mentoria, andando no Espírito, andando no poder. Vou falar sobre chamados, sobre dons espirituais, sobre muita coisa poderosa lá, tá bom? É isso então. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. E 7 da noite estaremos de volta. Até lá.